Oi, pessoal, já passou pela cabeça de vocês se os espíritos têm de fato uma forma? Sabe, não algo que a gente consiga ver com os nossos olhos, mas uma forma mesmo, algo definido. Seria tipo uma fumaça, uma energia solta ou algo mais concreto? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa ideia que é fascinante e ver o que os ensinamentos espirituais têm a dizer sobre isso. Bom, para começar, a gente já se depara com um baita quebra-cabeça, né? Pensa bem, como é que algo pode ter uma forma se a gente não consegue ver, não consegue ouvir, nem tocar? Parece até meio impossível, mas é exatamente aí que a nossa investigação começa. Então, a gente tende a imaginar um espírito como, sei lá, uma coisa etérea, sem uma forma muito clara, certo? Mas e se não for bem assim? A grande questão que vai guiar a nossa conversa é justamente essa. Será que existe uma espécie de identidade visual para os espíritos? Algo que os defina e que faça um ser diferente do outro? E olha, a resposta para essa pergunta é daquelas que fazem a gente parar para pensar. Para nós, com os nossos olhos físicos, a resposta é não. Simples assim. Mas na perspectiva espiritual, a história muda completamente. Lá para eles, a forma de um espírito é tão real e concreta quanto o nosso corpo físico é para a gente aqui. Então, vamos lá, para deixar bem claro. A gente não está falando de um corpo de carne e osso, ok? Pensa mais como se fosse uma assinatura energética única, sabe? Uma espécie de impressão digital espiritual que define cada um. Essa forma existe, ela é real. Só que vibra numa frequência que os nossos olhos simplesmente não conseguem captar. Ok, tudo bem. Se a gente não pode ver, como é que dá para imaginar essa tal forma? É aí que a coisa fica interessante. A espiritualidade usa umas imagens, umas metáforas bem poéticas para ajudar a gente a enxergar o que é invisível. Vamos dar uma olhada nas duas principais. Tenta imaginar por um instante uma chama dançando no escuro, ou um clarão de luz bem pura. Quem sabe uma pequena centelha brilhando. São exatamente essas as imagens usadas para descrever a forma de um espírito. E cada uma delas dá uma pista sobre a natureza dele. E aqui tem um ponto super importante. A chama representa o que o espírito é agora, sabe? Sua individualidade, sua vibração. Já a centelha fala de outra coisa. Ela aponta para a origem divina, para a conexão com o todo e para todo o potencial que ainda existe ali para desabrochar. É como olhar para uma sementinha e já conseguir enxergar a árvore gigante que ela pode se tornar. Vamos focar um pouco mais na imagem da chama. Pensa só nela. Ela tem um contorno, mas não é algo rígido, parado. Pelo contrário, ela se move, ela dança, pulsa, irradia luz. É uma representação perfeita de um ser que é vivo, consciente, individual, mas sem todo aquele peso da matéria. Agora, a imagem da centelha, essa é profunda. Ela basicamente diz que cada ser é parte de algo muito maior, que vem de uma fonte divina. E o mais legal disso tudo é que cada um carrega essa luz, essa essência divina dentro de si, com todo o potencial do mundo para crescer e brilhar cada vez mais. Mas essa chama não é estática, viu? Ela está sempre mudando, se transformando. E o que provoca essa mudança? O nosso próprio progresso. A ideia é que quanto mais a gente evolui, mais brilhante e mais intensa essa chama interior se torna. E essa é uma daquelas ideias que pode mudar o jeito como a gente se enxerga. Pensa só, a nossa verdadeira identidade não é esse corpo que um dia vai envelhecer e deixar de existir. A nossa essência é essa forma sutil, essa luz que evolui com a gente, vida após vida, e que mostra quem somos de verdade. Aqui a gente consegue ver um resumo desse caminho. Tudo começa como uma pequena centelha, cheia de potencial. Com o tempo, com as escolhas, com o progresso moral, a luminosidade dessa chama vai se expandindo. A vibração vai ficando mais refinada. E com a elevação espiritual, essa forma se torna cada vez mais brilhante, mais harmoniosa. É uma transformação que acontece de dentro para fora. Certo, essa ideia toda é muito bonita. Mas, e aí? O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Agora a gente vai trazer esse conceito todo para a nossa realidade, para ver como ele se aplica na nossa jornada pessoal. No fim das contas, a grande sacada é essa. Nós somos, na nossa essência, muito mais do que um corpo. Somos consciência, somos energia e, principalmente, somos luz. Uma luz que está sempre em processo de desenvolvimento. E aqui vem a parte mais crucial. O controle sobre essa chama está nas nossas mãos. Cada pensamento, cada sentimento, cada atitude nossa funciona como um combustível. Um gesto de bondade, uma palavra de afeto, tudo isso faz a chama brilhar mais forte. Da mesma forma, o egoísmo, a mágoa, o medo agem no sentido contrário, deixando ela mais fraca, mais opaca.
Sendo assim, a reflexão que fica para a gente é: que tipo de luz estamos nutrindo dentro de nós? A gente está alimentando uma chama viva, brilhante? Ou será que, sem perceber, estamos deixando ela ficar mais fraquinha? No fim do dia, a jornada espiritual é muito sobre isso, né? Sobre aprender a ser e a expandir a nossa própria luz. Muito obrigado pela companhia nessa nossa análise de hoje.